Shalom, meus irmãos. Então, eu fiz uma pergunta para uma irmã e essa irmã, ela me respondeu e eu vou mostrar para vocês o conteúdo dessa resposta que ela me fez. E eu volto já, tá bom? Desculpa aí, eu também não lhe respondi ainda, que eu acredito que eu ainda estou analisando ainda. Eu acho o seguinte, aquela pergunta que você fez entre fornicação, adultério, prostituição, eu acho que tudo pra mim dá no mesmo, varão. Eu acho que tudo pra mim dá no mesmo, tá? Mas chegar hoje com calma em casa, que a gente tá corrido, tá tendo congresso também, tudo, tá correria, eu não tô tendo tempo pra nada. Mal pra pegar no telefone. Aí eu vou lhe responder, mas pra mim, eu acho que é isso mesmo. Pra mim não tem diferença não. Eu acho que adultério, fornicação, a fornicação pra mim, quando a pessoa tá dentro da igreja, já tá vivendo com a pessoa há um certo tempo, né? Eles não estão em adultério, um respeita o outro, mas vem a fornicação, porque querendo ou não, eles estão no pecado. Porque eles não são casados, não tem uma aliança, né? Não tem aquela aliança ali. Não sei, eu acho que é isso. Então eu vou ler para vocês aqui Deuteronômio 22:22. Quando um homem se for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal do povo de Israel. Vou ler mais alguma coisa aqui. Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados. Não é isso que eu quero. Então, deixa eu ver aqui. Então, se o homem se deitar com a mulher que tiver emissão do sêmen, ambos se banharão com água. Não, é que fala da impureza do sêmen. Eu não vou entrar em detalhes, não é o caso em questão. Quando o homem se deitar com... Aí é a questão que eu também não vou entrar no assunto, porque fala do homossexualismo. Se o homem no campo achar uma mulher... Olha aqui isso aqui, ó. Isso aqui... Não, eu quero só isso aqui. Quero só isso aqui para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai ficar... Não tá ficando azulzinho, né? Se um homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porque aqui foi um caso de estupro, né? Ela não houve consentimento mútuo. Então só o homem morreria. Então a gente tem casos aqui interessantes. O homem que se deitar com o animal, né, que seria morto, né, o sexo entre uma pessoa e um animal, tanto homem como mulher. Então são penalidades de morte. Então é bem interessante a gente entender o que é uma penalidade de morte. Tá? Shalom então, meus irmãos. Ou seja, a opinião da nossa irmã é o pensamento de muitas pessoas que estão dentro das instituições. Que se morar junto e não tiver um casório, no civil, essa pessoa está em fornicação, está em adultério. É exatamente o que muitos pensam, né? Esse é o pensamento, porque não sabe distinguir o que é adultério, o que é prostituição, o que é fornicação e promiscuidade. Mas bem verdade que o adultério, ele só acontece quando nós temos mulher casada. Não precisa ser casada, ela só precisa ter um compromisso com aquele varão, com aquele homem, e aquele homem com aquela mulher. A partir do momento que a mulher assume o compromisso com aquele homem, então elas estão namorando, estão ali noivos, não casaram ainda, não estão debaixo do mesmo teto. Bom, se ela tiver uma relação já fora desse compromisso, ela já é biblicamente considerada uma adúltera. No Iêmen, pelo simples fato de uma mulher que está apenas namorando e ela trai ali o seu namorado, ela é apedrejada, morta em praça pública. Porque a lei, a pena de morte para o adultério lá está ativa. E quem criou a pena de morte? Foi o próprio Eterno que criou a pena de morte. Não só para este pecado, mas para outros pecados também, que não é o caso. Um dia eu volto para falar só sobre as penalidades capitais e os pecados que Deus determinou ali que fosse executado ali a penalidade capital. Aí, o que muitos irmãos pensam
que se estiver morando apenas junto, então eles estão amancebados, estão em fornicação, estão em adultério, estão em pecado. Gente, o casamento civil, ele só veio acontecer no Brasil a partir do ano 1890. Antes de 1890, no Brasil, não existia casamento civil. E agora, vamos dizer que esse casamento civil, por ele não existir no Brasil, até essa data, então todos que não enfrentavam esse casamento civil estavam em fornicação, estavam em adultério, porque antes de 1890 não existia casamento civil no Brasil. Em Israel, até hoje, não existe casamento civil lá em Israel. As religiões é que mandam: judaísmo farisaico, judaísmo caraíta, judaísmo samaritano, judaísmo ortodoxo, tá? Então, as pessoas, a religião é que faz o casamento dessas pessoas, porque lá não existe casamento civil. E o próprio governo ali faz o reconhecimento daquelas pessoas, tá? Quando Rebeca, Isaac, quando Abraão, ele trouxe ali uma esposa para o seu filho Isaac, e aí a Bíblia diz que ele simplesmente recebeu Rebeca ali naquele momento no seu leito e ali acasalaram. E ele viveu como marido e mulher, não tinha nenhum rabino, até porque não existia essas nomenclatura naquela época. Mas vamos dizer assim, como existe hoje essas nomenclaturas, não existia um rabino, um pastor, um sheik, não existia um padre ali, não existia nada. O casamento foi feito diante de Deus. Então o que eu quero dizer, quando um homem e uma mulher, eles se comprometem diante do Criador ali e vão morar juntos, eles já estão casados perante o Eterno. O que eles vão fazer depois é simplesmente ir a partir do ano 1890, quando veio o primeiro casamento civil no Brasil. Então, de lá para cá, as pessoas vão até um cartório para poder regularizar a sua situação diante do Estado, diante do país a qual ele vive, dando ali uma satisfação que agora ele tinha um compromisso com a mulher e a mulher tinha um compromisso com aquele homem. E o que é adultério? Adultério é simplesmente, a partir do momento que uma mulher tem um compromisso com um homem e ela fizer uma relação extraconjugal, mesmo que esteja apenas namorando, ela já é uma adúltera perante a Bíblia, tá? O homem, ele só comete o adultério quando ele, sendo ele solteiro ou sendo ele casado, ele tem um relacionamento com uma mulher comprometida. Se ele não tem um relacionamento com uma mulher comprometida, isso não é um adultério. Isso pode descaracterizar uma fornicação. E também, se ele fizer um sexo pago por dinheiro, aí será uma prostituição. Todo sexo por dinheiro é prostituição. Sexo sem compromisso, fornicação, promiscuidade. Desde que esse homem não tenha ali uma relação com uma mulher casada que tenha um compromisso. Não sendo isso, não existe adultério, mas existe uma fornicação, existe ali uma prostituição. Um homem que vai num prostíbulo, que vai pagar por aquele sexo, ele é o quê? Ele está cometendo ali, praticando uma prostituição, porque aquele sexo é pago, então ele é um prostituto. Tá? E a fornicação, quando ele simplesmente sai fazendo sexo, sendo ele casado ou não, se ele sair por aí fazendo sexo sem nenhum compromisso, né? Então ele é um fornicador. Ele só vai cometer um adultério quando ele vai se relacionar com a mulher que tem compromisso. Aí ele é um adúltero e ela é uma adúltera. Então, por isso é importante a gente entender essa situação. Adultério, prostituição, fornicação não é a mesma coisa, porque o adultério, ele tinha uma penalidade capital sobre ele, assim como o estuprador tinha uma penalidade capital sobre ele. Então não confunda as coisas. Aí fica um monte de gente aí falando bobagem, tá? Eu nem vou falar no segundo casamento, que muita gente perde tempo com isso. Segundo casamento é pecado, e depois eu falo sobre essa questão. Mas eu quero focar só nessa questão. Adultério, prostituição, fornicação são coisas distintas, não é a mesma coisa. Eu acredito que deu para entender nesse pequeno vídeo, para que você possa ter um esclarecimento do que é a verdade. Tá bom, gente? Então, qualquer coisa pode deixar nos seus comentários aí, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, e é um prazer trazer para você esses esclarecimentos para você. Shalom, gente, um abraço, tamo junto, misturado, tamo no foco, e vamos que vamos para frente. Tamo junto.
Até a próxima. Lechitra 8 para todos.